Olá, eu sou a professora Márcia Martins e estou aqui nesse podcast mais uma vez, falando com você que está aí assistindo a gente sobre autismo, sim, mas hoje eu estou com uma mãe atípica aqui, Maria Odete Nascimento. E eu, como professora e psicopedagoga, hoje eu vou estar falando sobre educação infantil à educação básica, ou seja, até o ensino médio. Como é que é isso, professora? Sim, eu vou estar falando como essa trajetória da educação de uma criança autista, desde a educação infantil até o ensino médio, com a minha querida e amada Maria Odete Nascimento, que está aqui para falar e dar o seu depoimento do seu filho que tem transtorno espectro autista a respeito de como foi a sua vida escolar. Bom, primeiro a Odete vai se apresentar aqui para você que está assistindo. Pode falar, Odete. Eu sou a Maria Odete, mãe de Adonis, ele é autista, de suporte grau 1, né? E tem 17 anos. Ele está no primeiro ano do ensino médio, numa escola estadual aqui no Rio de Janeiro. Profissionalizante. Interessante. Mas olha, antes do Adonis estar numa escola profissionalizante, ao qual eu defendo essa pauta do profissional, porque é importante que o que a gente mais se preocupa, quem é mãe atípica que está aí me assistindo vai entender o que eu estou falando. A gente se preocupa muito com a profissão, como vai ficar o nosso filho quando a gente não estiver mais aqui. Não é isso que você se preocupa? Fala a verdade, não é isso? Mas como é que foi essa trajetória? Odete, eu quero que você explique para mim como foi a educação infantil até o ensino fundamental do seu filho, Adonis. Nós entendemos que, às vezes, o diagnóstico do espectro autista, transtorno de espectro autista, ele é demorado. Mas eu quero que você explique, na educação infantil, ele teve esse diagnóstico, sim ou não? Fala para mim aí um pouco sobre isso, para que você que esteja assistindo entenda e que você possa ajudar. Fala para mim aí. Na educação infantil, a gente meio que ficou um pouco no limbo, né? Esperando, aguardando o diagnóstico. Embora que as professoras, a psicopedagoga da escola e as demais pessoas que faziam a composição na escola sempre chamavam a atenção de alguns comportamentos de Adonis que chamavam a atenção. Por ele não ter laudo, ele não tinha o mediador, não é verdade? Não tinha o mediador. E eu cheguei, inclusive, a ser convidada de uma das escolas a tirá-lo da escola. Nessa época, eu era mãe de primeira viagem, não sabia que eu tinha um direito, inclusive, de acionar a justiça contra essa diretora, que convidou, entre aspas, meu filho a sair da escola pelo comportamento dele de, por exemplo, ele levantava e apagava o quadro porque ele não entendia o que estava acontecendo. Apagava as luzes às vezes. Eu sei. Olha, é importante falar para você que está nos assistindo que às vezes o diagnóstico é dado muito assim, posterior. Às vezes a criança tem autismo dentro da sala de aula e não tem o laudo. E aí o que acontece? Ela tem comportamentos, isso aconteceu, eu sou professora, isso acontece. Só que daí que eu falo da equipe pedagógica, de ter essa sensibilidade, de levar isso à família. Sim. Então, nós temos o PEI, nós professoras temos o PEI. Você que está aí, você que está assistindo, você sabe que esse PEI, ele é justamente, no caso, uma ficha que é dada para todos os professores, que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança e ele vai anotar as características dessa criança para ser dada, no caso, para aquela característica, aquilo que é anotado, vai trazer suporte para estar ajudando essa criança. Então, esse PEI é muito importante. Então, o professor, ele sim, ele é responsável por esse PEI. E aí, a partir daí, ele vai estar trazendo a família para estar conversando. E isso, pelo que você está falando, não foi dado a você. Não, a diretora simplesmente me chamou na escola e pediu que eu retirasse ele, porque ela disse que não tinha ninguém para dar esse suporte necessário para ele. Porque quando ele saiu do jardim de infância, que foi para
Jardim 1, lá em Salvador, era assim, não sei aqui. Ela morava em Salvador, né? Que ele passa a ir para uma sala na qual ele tem que sair da sala de aula para ir ao banheiro sozinho, ou mesmo com alguma pessoa que acompanhe, ele ficava por lá pelo parquinho, ele não voltava. Então, ela começou a olhar o comportamento dele e perceber que algumas coisas estavam erradas e solicitou uma equipe multidisciplinar para ele. Eu não senti mais acolhida nessa escola, era uma escola particular, tirei ele dessa escola e coloquei ele numa escola municipal, na época. Que eu fui até muito mais acolhida do que uma escola particular, por incrível que pareça. Porque na escola lá municipal, eles têm uma sala que chama sala de reforço. Entendi. Nessa sala de reforço, aí já tinha uma professora, uma psicopedagoga, que tinha um olhar diferenciado sobre as dificuldades dele e começava a me dar um feedback melhor para que eu conseguisse trazer para ele, por exemplo, as terapias com a psicopedagoga, a fonoaudióloga, né? Porque até a fala ainda estava comprometida nesse momento. Então, ele só conseguiu mesmo adquirir a escrita e a fala plena a partir de 10 anos. Olha só que interessante. Ela saiu de uma escola privada e nessa escola privada ela não teve o acompanhamento adequado. Ela me disse que o diagnóstico do autismo não só foi dado o laudo com 10 anos. Não é verdade, Maria Odete? É verdade. 10 anos. Só que essa criança, ela mesmo nova, ela já apresentava um comportamento de uma criança atípica. E a escola não tinha ali profissionais adequados, no sentido adequados, não falo de que não são profissionais, mas que tinham habilidades para dar esse suporte. E ela foi para uma outra escola, no qual, lá sim, tinha profissionais adequados, no sentido de que entendiam aquela criança, no caso, começaram a estudar aquela criança e criaram uma metodologia. Olha, gente, isso é muito importante, Maria Odete. Toda criança é única. Sim. Nenhuma criança, principalmente as atípicas que têm transtorno espectro autista, ela tem uma mesma maneira de você estar passando conhecimento. Algumas têm um foco em uma área, outras têm um foco em outra área. Às vezes a área exata, a área de humana, a área da biologia também, das ciências biológicas. E é importante você ter um profissional, e é por isso do PEI que eu falando para vocês, Sim. e a importância desse profissional que esteja atento com esse novo olhar. Então, a partir de 10 anos que você falou que o seu filho começou a ler e escrever, Maria Odete? E sim, e vale salientar que dos 7 anos aos 8, mais ou menos, ele sofreu muito bullying. Porque como eu não tinha um diagnóstico, aí essa criança é taxada de maluca, essa criança é taxada de sem limites em casa, que os pais, os avós não dão mal limites, educada, né? são mal educadas, sua mãe não te dá educação. Então, a gente recebe essa taxação, né, de que aquela criança... É cruel também. que aquela criança não está sendo bem orientada em casa, ou que está sem limites. A gente ouve muito isso dos educadores. Seu filho não tem limites, a senhora não dá limites a ele. E não é bem assim. A gente, quando não entende o diagnóstico de um filho e que a gente ainda não tem isso fechado, a gente não tem como lidar com as peculiaridades das quais ele está lidando, até em sala de aula. Então, ele sofreu muito bullying, ele sofreu violência. Violência na escola. Violência física. Ele foi jogado de cima de um barranco dentro da escola. Gente, olha, não dá pra mim isso não, gente. Não, jura? Sofreu. Eu cheguei a fazer boletim de ocorrência. Então, assim, ocorrência. Chegou um ponto de eu acionar a Secretaria de Educação de lá do meu estado. O secretário da Educação se reuniu comigo, teve audiência. Eu cheguei... Isso tudo, gente, que ela está falando, é comprovado em laudo. Isso. Você que está aí, assistindo a gente, olha, ela tem como comprovar. Isso não é brincadeira. E olha, o relato da Maria Odete não é um relato único. Você que é mãe,
que tem um relato parecido, com bullying na escola, você que tem uma criança com transtorno espectro autista, você que tem uma criança com síndrome de Down, com paralisia, você pode falar aqui embaixo, ó, eu estou convidando a você, sabe por quê? Porque a gente tem que tornar isso público sim, para a gente mudar isso. Isso não pode acontecer dentro de uma escola. Eu sou professora e eu vejo, Marionete, eu vejo que ainda a gente avançou, mas é preciso ainda muito a se fazer. E esse muito começa com os pilares, com aquele que está lá em cima, Sim, com a sim. direção. Sim, e quando a direção não funciona, foi o que aconteceu com a Maria Odete. Ela foi para o Ministério Público. Ministério Público. Fala. E agora, atualmente, eu estou enfrentando a mesma situação similar, praticamente, porque ele está no primeiro ano do ensino médio, E aí agora, não tem prova adaptada na escola. Peraí, a gente vai chegar. Olha só, você que está assistindo, educação infantil só aprendeu a ler com 10 anos, Sim. porque tinha um suporte, tinha uma psicopedagoga. Aí ele passou a educação básica, no caso a educação fundamental. Sim. E aí eu vou te perguntar na educação fundamental, ele depois de 10 anos, ele teve mediador? Aqui no Rio ele chegou a ter mediador, lá em Salvador também. E Agora que ele está sem mediador. E como era esse mediador? Faço questão. Mediador. Como é que era esse mediador? Ele acompanhava, olha só, é importante o que eu estou falando a você, fique ligado, é importante isso agora. Como era esse mediador? Ele, é claro, gente, preste atenção, você que está assistindo a gente, que é um mediador, que é um estagiário, que está acompanhando uma criança autista, a questão não é a pessoa, mas é o suporte de mediação, o preparo para essa mediação. Esse mediador, ele auxiliou no sentido pedagógico ou ele foi mais para regular, no sentido de repente, se ele está desregulado, nervoso, ele era mais para acalmar ou era efetivamente na parte pedagógica? Você pode explicar um pouco esse papel do mediador junto com o seu filho, especificamente para a gente que está assistindo aí? No ensino fundamental, ele tinha um mediador lá em Salvador e esse mediador, inclusive, a formação dele era advogado. Advogado? É. Mas tudo bem. Ele era advogado. Quando eu cheguei a ter acesso a essa pessoa, e ele falou que era, né, um estudante de último ano de advocacia, e que ele tinha feito o concurso e estava lá dentro da Secretaria de Educação e estava como auxiliar, como mediador ali do meu filho Adonis. Meu filho Adonis, inclusive, criou vínculos de amizade com ele e tal. E ele auxiliava Adonis nas questões básicas. Nesse período, Adonis, até para ir no banheiro, ele precisava de alguém para ajudar ele. Né? Tem um jeito dele de usar o banheiro. Né? Não na parte pedagógica. Também ele iria. Na parte pedagógica quando tinha também. prova, ele ficava numa sala com o mediador, para o mediador explicar aqui, ó. A questão, lia a prova com ele. A prova era fazer a prova com ele, mas aí nesse momento eu posso te dizer que eu não sabia, eu não sabia que existia esse termo de prova adaptada. Eu fui saber disso aqui no Rio esse ano, que ele tinha direito a fazer uma prova adaptada. Deixa eu só explicar o que é uma prova adaptada. Você que está assistindo a gente, como é que eu que sou professora, eu faço provas adaptadas? Como é que é isso? Prova adaptada, um aluno que ele tem algum tipo de suporte, no caso, se é um autista, ou ele é um aluno que tem um cadeirante, ele tem algum tipo de deficiência, qualquer pessoa com deficiência, ela tem o direito a fazer uma prova adaptada. Como é que é essa prova? Essa prova, as questões, elas são o número de questões, os textos são reduzidos, e é colocado de uma forma mais objetiva. Por exemplo, as perguntas, elas não são tão longas, porque a gente entende que a pessoa que ela tem algum tipo de transtorno cognitivo, neurodivergente, ela precisa de mais clareza. Então a gente começa a simplificar a maneira com que ela vai ver aquela questão. Isso não significa que nós não vamos usar as habilidades para aquela questão. Nós usamos todas as habilidades que o professor regente, ele ensina. Se ele ensina a gramática, ele vai aprender a gramática. Se ele ensina a matemática, vai aprender a matemática. Mas a maneira com que aquela pergunta é feita, ela é feita de uma maneira diferente. Ou seja, diminui-se o número de opções.
as perguntas são mais objetivas, os textos são reduzidos e, dependendo do suporte, as linhas, se for, no caso, por escrito, por extenso, nós colocamos uma formatação de linhas maiores, para que o aluno, às vezes, ele tenha uma dificuldade na hora de escrever, no sentido, às vezes, a letra ou ela é muito alongada, e a gente procura aumentar os espaçamentos. Por quê? Porque a gente entende que ele vê aquela questão de uma maneira diferente. É claro que nós estamos falando de tipos de provas. Existem alunos e alunos, mas nós, pelo PEI, como eu falei para vocês, nós avaliamos assim. É importante que todos façam prova que tenham algum tipo de deficiência, façam prova adaptada. E a minha questão, como eu perguntei para ela em relação ao mediador, se ele dava esse suporte, se ele tinha habilidade, porque uma coisa é a gente falar de gramática, mas às vezes a gente está falando de matemática, a gente está falando de biologia, e às vezes de química. E aquele aluno, aquele mediador, ele, é claro, ele não é um professor. O professor é quem está regendo a matéria. Mas ele precisa trabalhar aquele aluno e ter, e é por isso do profissional específico, para que ele possa dar esse suporte para que aquele aluno entenda. Então, a importância de ter um profissional equivalente do lado, porque a lei da mediação, a lei do acompanhante, perdoe, é direito da criança que tem transtorno de espectro autista. Fala. E é importante também salientar que a prova adaptada tem essa questão pedagógica, mas também tem a questão de ambiente. Meu filho estuda numa escola que tem 49 alunos. São 6 autistas numa sala. Eu acho isso antipedagógico. Mas ele estuda numa escola estadual. Eu não posso mudar isso. Então, eu estou tentando, através do Ministério Público, chamar a responsabilidade do Estado, do qual o meu filho está sendo prejudicado. Por quê? Se ele vai fazer uma prova numa sala dessa, onde tem 49 alunos, e o barulho está atrapalhando ele, e ele não tem prova adaptada, e ele não tem mediador, ele está tendo notas baixas, ele está regredindo pedagogicamente, e isso já está acontecendo, né? Então, olha só. Já vem acontecendo. Eu, inclusive, estou tentando anular as provas que foram feitas, porque ele tomou 0,1, ele tomou 1. Olha, a gente está falando agora da educação profissional do ensino médio. Então, a gente passou da prova da educação infantil, que ele teve esse suporte, que você falou que foi bom, da educação básica, que ele não era um profissional adequado no sentido, gente, pelo amor, amo os advogados, por favor. Olha, senão daqui a pouco, eu amo os advogados, tá, gente? A questão não é ser advogado, e com certeza ela falou que ele deu esse suporte, e o carinho, e o que fez, com certeza, tem o seu louvor. Mas nós estamos falando de educação, e educação é coisa séria, sim. Então, olha só, ele passou pela educação infantil, ele passou pela educação básica e agora ele chegou no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio profissionalizante. E agora a gente vai falar do ensino médio profissionalizante para criança autista. Nós estamos falando agora de você que tem um filho que já é um adolescente autista. O que fazer quando você tem um filho que não hoje... aparentemente, as pessoas têm essa noção, suporte nível 1, nível 2, nível 3. Gente, autismo, todos, né, Maria Odete, precisam de acompanhamento. É lei, não tem essa de suporte 3. Inclusive até a faculdade. Até a faculdade. Então, agora ela está com um grande dilema. Hoje, nós estamos tendo uma demanda de mediadores, principalmente para crianças com transtorno espectro autismo, na fase da adolescência. Porque estão dando, né, a maioria por conta da demanda, da falta de profissionais, de mediadores, para as crianças, no caso, mais novas. Uhum. Só que ela está falando para mim, está relatando aqui, que o filho dela não consegue. Você falou das notas. Você percebe que se ele tivesse um acompanhamento, você entende que isso seria, no caso, ele poderia melhorar um divisor de águas? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Entendo, e ele já sofreu violência nessa escola atual 2 vezes, das quais eu fui falar com a diretora, e a primeira vez ela falou que foi um acidente que acontece, chutaram a mão dele. A mão dele? A mão dele. Dentro da sala de aula? Na sala de aula de educação física.
Mas era vôlei. Eu não entendi como é que chuta a mão no vôlei. Mas tudo bem. Assim, a gente entende que a educação física às vezes é um esporte de contato, né? Se perdoa. Aí vamos para o segundo momento. Ele estava no momento de descanso, porque a turma é tempo integral, e ele estava descansando, e um menino veio e pisou na cabeça dele. E ele ligou desesperado para mim, ele desregulou, ele ficou com ressaca social, ele não conhecia isso, foi a psicóloga dele que me apontou essa situação que ele viveu. Sim. Ressaca social significa que muitas vezes até a gente mesmo tem essa ressaca social. Ressaca já não é uma coisa boa, né, gente? Dá dor de cabeça, né? Imagina a ressaca social. Explica pra gente aqui, Maria Odete. Ele não quis mais. Ele não queria sair de casa, ele não queria ver gente. E isso é muito complicado. Queria ficar no quartinho lá, enclausurado, que quem tá de ressaca não gosta nem de ver luz, né, gente? Isso chama depressão. Não fiquei de ressaca não, só pra avisar, tá, gente? Isso chama depressão, porque um menino adolescente que está descobrindo a sua sexualidade, o seu corpo, né, está descobrindo os desafios de um ensino médio, ele se tornou uma criança que se retraiu, ele regrediu. Então, até isso a gente convive com esse monstro, né, entre aspas, da regressão de um filho autista que já está ali num grau onde meu filho aprendeu inglês sozinho na internet, mas ele vem com uma questão, ele traz essa questão da ressaca social, que ele tem medo de ir à escola para não sofrer nenhum tipo de bullying. Olha só, gente, olha só que coisa que a gente está falando aqui. É um assunto sério. Existem crianças autistas com síndrome de Down e com outras também, tipos de problemas cognitivos, um neurodivergente também, que tem esse tipo de ressaca, às vezes, social, que a Odete está falando, e às vezes as pessoas não entendem. Eu não quero ir para a escola. Por que não quer ir para a escola? Gente, tudo tem que ser investigado. Ele tinha sofrido violência, mas a maior violência sabe o que? É o descaso. É o descaso. Você demonstrar, por exemplo... Da direção. A gente está falando aqui algo muito sério. Um adolescente, ele precisa, mesmo ele tendo um suporte de nível 1, porque, eu sou inteligente, peraí, gente, ele fica desregulado, ele toma remédio, ele precisa de ser auxiliado. As notas vieram aí sem prova adaptada, porque essa escola não dá prova adaptada, que é lei, não dá, sem prova adaptada, sem suporte, porque não tem ninguém, nenhum mediador. Como que essa criança vai conseguir desenvolver conhecer o estudo dentro dessa escola? Quantas mães, você que está aí, estão lutando por um mediador? E algumas coisas me chocaram nesse caminho percorrido. Uma delas foi a diretora chegar para mim e dizer assim: mas seu filho não parece que é autista. Existe coisa pior para uma mãe ouvir de um suposto profissional dizer assim: mas meu filho não é síndrome de Down. O Down aparece nas feições. Eu amo síndrome de Down. Tenho amigos que têm filhos. E, de certa forma, até mais visível, né? Por conta da questão genética. Mas a questão do autismo é diferente. Às vezes você olha uma pessoa, quando você conversa com ela, que você vai percebendo que aquela pessoa tem TDAH, que aquela pessoa é autista. Mas no caso do meu filho, por ser, né, grau 1 de suporte, ele tem altas habilidades. Então, para uma diretora chegar para mim e falar uma coisa dessa, é sofrido de uma mãe ouvir, né? Outra questão que me chamou a atenção. Dentro da escola, ela disse a mim que eu não poderia levar meu filho para as terapias porque ele ia tomar falta. Então, isso eu achei estranho. Qualquer criança ou pessoa que esteja até trabalhando tem direito a botar um atestado porque foi a um médico, a uma terapia. Que sim, gente. Isso não Então, eu tive que tirar ele da PAI, houve uma perda para ele. Né? Então, assim, há um somatório de situações dos quais a mãe passa e que muitas vezes não tem nem com quem dividir isso, não tem como diluir essas frustrações que a gente passa e que a gente não consegue saber como conduzir. A importância de nós nos unirmos como mães atípicas, como família. Por quê, gente? Essa mãe atípica, o relato dela não é um relato único. Só que ela está vindo aqui explanando para você que está assistindo aí, ela está explanando para você que está assistindo aqui.
Nós precisamos de estar atento a esses profissionais. Qual é a nossa luta hoje? A nossa luta é, primeiramente, a informação. Muita gente fala-se muito sobre o autismo. Não adianta só fazer passeata, gente. Eu amo as passeatas, mas é importante a gente pegar isso na raiz. Como é que é na raiz? A gente, e sim, ter uma educação inclusiva de excelência na escola é começar pela direção, é começar pela coordenação e depois ir para os professores, porque não é, gente, é uma questão, eu convivo com crianças autistas, crianças com outras síndromes dentro, cadeirantes, e eu vejo a necessidade de um suporte até emocional. Eu vejo isso. Eu vejo, às vezes, eles isolados. Eu vejo as crianças atípicas isoladas. Um ou outro, às vezes, chama atenção e isso atinge diretamente aquela criança que está ali e, de repente, quer ser ouvida, quer se expressar. E aí, quando você não dá o suporte, você impede, começa a colocar barreiras. Não tem prova adaptada, não tem mediação, não tem situações, por exemplo, dentro da escola que possam agregar aquele aluno, trazer aquele aluno para dentro do ambiente inclusivo. Sabe o que acontece? Acontece discriminação, acontece preconceito, acontece falta de empatia. Sim. Então a gente está aqui com a Maria Odete, e você que é mãe atípica e tem algum relato aí, você queira dividir com a gente, olha, se inscreva no nosso canal, vamos dividir isso, vamos nos ajudar, porque colocando isso à tona, a gente pode, juntos, a gente pode vencer esses obstáculos, principalmente uma luta. Eu sou procurada, né, Maria Odete? Maria Odete é testemunha. Como que você conseguiu mediador? Você foi aonde, Maria Odete? Eu fui ao Ministério Público. Ministério Público. Através da Defensoria. Através da Defensoria. Você que não sabe o caminho, fala com a gente. Porque aqui a gente tem informação para você. Olha, inclusive, eu tenho sido procurada por muitas pessoas que eu tenho mantido contato e criando um grupo de mães, né, juntos pela inclusão. A gente está formando esse grupo através do meu Instagram. Vocês podem acessar lá, Maria Odete _Campos. Ó, coloca aqui, a gente vai colocar aqui, ó, Maria Odete _Campos. Isso. Tá vendo? Ela tem que falar, né, Maria Odete. E aí, olha só, gente, acesse. Você que está aí assistindo a gente, acesse Juntos pela Inclusão. Porque para você ter essa informação, tem gente que não sabe. A gente tem visto pessoas que não sabem nem de onde começar. Você que não tem, seu filho está com falta de mediador, olha... Outros direitos que nós temos também através, né, do transporte público, Vale Social. Vale Social, e tem muitos direitos que é importante que você saiba. Olha, Maria Odete, a gente está aqui, eu queria estar falando mais, né, mas a gente tem, nosso tempo aqui é curto, mas você que está assistindo a gente, você que tem um filho na educação infantil, na educação básica, né, até o ensino médio, você que está aí assistindo, olha, procure ajuda. Você que tem um filho com autismo, você tem direito, ou com algum tipo de deficiência, você tem direito sim à mediação, você tem direito, procure essa informação para que a gente possa ajudar você. Você não está só. Juntos pela inclusão. E o que eu posso dizer também como mãe atípica é que vocês não desistam dos filhos de vocês, porque às vezes a gente tem também as nossas ressacas sociais, que a gente tem, assim, fobia de buscar informação e fica triste, né? Passa por momentos difíceis, mas a gente não pode desistir. Eles são a nossa herança, eles são, né, aquilo que vem mais precioso, é o nosso filho. Né? Então é importante que vocês não desistam, que vocês busquem diante dos recursos da lei, né? sobre a lei, sobre tudo que eles precisam. Olha, muito obrigada, gente. Olha, inscreva aqui, ó, no nosso canal, olha, para que mais pessoas possam estar aqui. Comente, fale alguma coisa. A gente, com certeza, todo comentário nós vamos estar respondendo para você. Mais um canal. Obrigada, Maria Odete. Estou muito feliz. Professora Márcia Martins, ó, até mais.